Esse domingão sem jogo para o Flamengo, mas teve treinamento e nós vamos falar como é que foi o treino de hoje, se todo mundo foi a campo, se o Felipe Luiz tem à sua disposição todos os jogadores. A gente vai trazer detalhes da atividade desse domingo. Tem também informação sobre zagueiro que foi campeão mundial sub-20 se destacando. Vou dar uma dica, ele é frio. Tem clube inglês de olho nele e a gente vai trazer detalhes do contrato dele com o Flamengo. O Flamengo não é dono de 100% dos direitos econômicos do Homem Gelo. Pelo contrário, o Flamengo atualmente só tem 60% e 40% pertence a um outro clube. E o Flamengo tem direito a comprar mais 10%. A gente vai trazer todos os detalhes. Esse jogador está na mira de um time inglês. E vamos trazer também a CBF. Quem diria? Atrapalhando a vida do Flamengo. Pois é, a CBF tomou uma decisão, já comunicou aos clubes e essa decisão não agradou nem um pouco à diretoria do Flamengo. E com toda razão, a diretoria tem sim direito em não gostar dessa decisão tomada pela entidade máxima do futebol brasileiro. A gente vai trazer qual foi essa decisão tomada pela CBF e por que o Flamengo não gostou dessa decisão. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, para chegarmos a 400 mil inscritos o mais rápido possível. Eu não tenho dúvidas que a gente vai conseguir chegar esse ano, estamos muito próximos. Ainda estamos em agosto e preciso de mais ou menos 2 mil inscritos para bater 400 mil. Então, com a sua ajudinha, a gente vai conseguir em breve. Vamos para as informações. Eu, no último vídeo, parabenizei a torcida do Flamengo e volto a parabenizar, sabe por quê? Eu fiz uma conta rápida. O Flamengo, em 2 dias, pode colocar mais de 100 mil pessoas presentes no Maracanã. Pois é, vamos lá. O Flamengo tem chance de colocar mais de 100 mil torcedores em 2 jogos, sendo um jogo pelo Sub-20. No Mundial Sub-20 foram 45.656 pessoas presentes e no jogo contra o Vitória, para essa segunda-feira, 9 horas da noite. Repito, segunda-feira, 9 horas da noite, já são mais de 42 mil ingressos vendidos. Isso quer dizer que a expectativa da diretoria é de mais um jogo com o Maracanã lotado, mesmo sendo em um dia e também um horário que é muito fora do habitual para qualquer torcedor, não só para o torcedor do Flamengo. De verdade, segunda-feira, 9 horas da noite, calma aí, cara. Eu, bato palma para o torcedor que vai a esse jogo, hein? Porque, vamos lá, não é barato, hoje em dia é caro e é um jogo. Horário complicadíssimo, o jogo acaba 11 da noite. Até a pessoa chegar em casa, terça-feira pela manhã tem trabalho, estudo. Parabéns para quem vai a esse jogo. Enfim, e agora a gente vai falar da preparação para pegar o Vitória. No treino de hoje pela manhã, nesse domingo pela manhã, tudo normal, ninguém lesionado, todo mundo participou, exceto o Pulgar, né? Porque você já sabe que o Pulgar vai demorar a voltar ainda, mas todo mundo foi a campo. Isso quer dizer que o Felipe Luiz, ele poderá fazer aquilo que raramente qualquer treinador do futebol brasileiro consegue fazer: repetir a escalação de um jogo anterior. Ele tem todos os jogadores à disposição dele. Eu confesso para vocês que eu fico na expectativa de ver o Vinha, pelo menos relacionado novamente. É um jogador que não vem sendo relacionado e o Felipe Luiz já justificou dizendo que é por conta... enfim, ele tem muitos jogadores, a concorrência é grande, mas eu gostaria de ver o Vinha pelo menos jogando para não só ganhar minutagem, mas também não perder a confiança, estimular mais o jogador, porque com certeza o jogador ele fica chateado, sem sombra de dúvida, jogador de seleção uruguaia. Então todos os jogadores à disposição, a ver qual será o time que Felipe Luiz vai mandar a campo. Ele tem o direito de repetir a escalação. Você repetiria a escalação? Pouparia alguém? Deixaria alguém de fora? Daria minutagem a alguém no time titular? Pode comentar à vontade aí. Galera, é o seguinte, Iago foi um dos destaques do Flamengo no título mundial sub-20 em cima do Barcelona, jogou muita bola durante os 90 minutos, fez o gol de empate no último segundo de jogo, bateu o pênalti na penalidade máxima, na briga pela penalidade máxima, com o Cavadinha e comemorando,
frio, muita personalidade, 20 anos, está no seu último ano de sub-20, e aí muita gente me perguntando sobre ele, como que é a questão contratual dele. Vamos lá, antes de falar do Everton, que está de olho nele, monitora ele, o Volta Redonda também está de olho nessa crescente, nessa ascensão do Iago. Por quê? O Voltaço é dono atualmente de 40% dos direitos econômicos desse jogador. Para quem não sabe, o Flamengo achou o Iago lá no Volta Redonda ainda no Sub-15. E aí o Volta Redonda é dono de 40% dele, o Flamengo é dono de 60%. Por contrato, o Flamengo tem o direito de comprar mais 10% por R$500 mil. Eu acredito que isso em determinado momento vai acontecer. E o atual vínculo do Iago com o Flamengo vai até dezembro de 2026. Eu, particularmente, acho que o Flamengo deveria correr para renovar. Daqui a um ano, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Flamengo. O que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que os empresários do Iago não vão, entre aspas, fazer essa besteira porque iriam se queimar com a diretoria do Flamengo. Mas é bom o Flamengo negociar logo a renovação de contrato desse jogador, que eu repito, está no último ano de sub-20. Recentemente o Flamengo recusou uma investida, uma proposta oficial do Bahia, do Grupo City, e o Flamengo recusou. A Pichau completou 18 anos. Chegou a Master Promo 18 anos, com até 60% de desconto. A promoção mais aguardada do ano, para quem quer montar o PC Gamer dos sonhos ou dar aquele upgrade top no seu setup. Até por conta dos valores considerados baixos, mas o Everton, clube da Inglaterra, está de olho em Iago e com uma certa constância vem fazendo consultas em relação a valor. Por exemplo, já teve scout do Everton acompanhando o Iago de perto em jogos do Sub-20 do Flamengo, o que é normal também, tá? Não é nenhum absurdo. Tal como o Flamengo manda scout, olheiros, os clubes europeus também mandam. Por exemplo, o Galatasaray, recentemente, mandou para ver jogadores da base do Flamengo. Isso é normal, isso acontece, tá? É normal. Mas é bom o Flamengo ficar com olhos abertos e correr para renovar esse contrato, porque é um jogador que atualmente está valorizado, sobretudo após a grande partida que ele fez no Mundial Sub-20, no Bimundial Sub-20 do Flamengo, conquistado em cima do Barcelona. Para finalizarmos nosso vídeo, vamos falar da CBF, que novamente toma uma decisão que atrapalha a vida do Flamengo. Para quem não sabe, nas últimas horas a CBF anunciou que adiantou o fim do Campeonato Brasileiro para o dia 7 de dezembro. Ou seja, aquelas datas consideradas livres para o Flamengo que está fora da Copa do Brasil, por exemplo, não ficarão mais livres. E pela minha conta, se eu não estiver errado, o Flamengo teria, por estar fora da Copa do Brasil, 6 semanas livres para treino, descanso, enfim, para o que o Filipe Luís quisesse fazer. E aí, várias datas, porque o Campeonato Brasileiro inicialmente iria até o fim de dezembro, pegaria Natal, inclusive. Mas aí, como a CBF adianta o fim para o dia 7 de dezembro, o que acontece? Os jogos, eles serão remanejados para essas semanas de Copa do Brasil que estão livres. E o Flamengo, que teria semanas livres para trabalhar por ter sido eliminado da Copa do Brasil, o que seria o bônus de ter sido eliminado da Copa do Brasil, porque ninguém queria ser eliminado da Copa do Brasil, mas tinha a boa notícia, agora não tem mais a boa notícia, porque essas datas não ficarão mais livres para o Flamengo. A CBF, vocês sempre aprontando algo com o Flamengo, é impressionante. Foram adiantadas 4 datas e ainda tem um jogo atrasado contra o Sport que precisa ser colocado na tabela aí também, porque o Flamengo precisa fazer esse jogo. Ó, essa decisão foi tomada, isso precisa ser dito, por Júlio Avelar, que é diretor de competições da CBF. Inclusive ontem, o novo presidente da CBF, o Sami Chaldi, estava lá no Maracanã. Tem até uma foto que eu vou utilizar na capa desse vídeo aqui, ele dando a medalha para o BAP, presidente do Flamengo, apertando a mão. Eu acho que o BAP naquele momento não sabia da decisão tomada da CBF, porque de fato foi assim, no mesmo momento que o jogo estava rolando, tá? Quando saiu a divulgação da CBF em relação a essa decisão tomada. E internamente, segundo eu apurei no Flamengo, eles estão revoltados com essa decisão da CBF. A palavra utilizada foi essa, revoltados, porque novamente a CBF, na visão da diretoria do Flamengo e também na minha visão, essa é a minha opinião, está prejudicando o Flamengo. Algo que poderia
entre aspas, repito, ajudar, porque o Flamengo não queria ser eliminado da Copa do Brasil, mas aconteceu. E o lado bom da eliminação, não vai ter mais as semanas livres para trabalhar. Pois é, CBF, quem diria você novamente prejudicando a vida do Flamengo. Galera, bom restante de domingo para vocês, uma ótima semana, que seja uma semana maravilhosa, com vitória do Flamengo nessa segunda-feira em cima do Vitória. E lembrando, o Cruzeiro venceu em Internacional no sábado, ou seja, tá ainda atrás do Flamengo. O Flamengo precisa vencer para continuar na liderança ali de maneira solitária, digamos assim. Para falar do bimundial do Flamengo em cima do Barcelona na categoria sub-20. Que jogo! Estive presente no Maracanã, acompanhei de perto esse duelo. Um duelo histórico, eu tô até um pouco rouco, como vocês podem perceber. Um duelo histórico, sério, que jogo, que emoção. Até literalmente o último segundo de jogo. O Flamengo tomou uma virada no último minuto e na saída de bola, o Flamengo conseguiu empatar com um zagueiro sensacional, que é o Iago. Depois, nos pênaltis, o Flamengo foi campeão. E aí, muita festa, enfim, recorde de torcida na categoria Mundial Sub-20, mais de 45 mil pessoas presentes. Algo sensacional para o torcedor comemorar bastante. Eu fiquei arrepiado em vários momentos, inclusive na hora do gol do Iago. Não foi por acaso aquilo. A gente vai falar muito sobre isso, mas esse título tem algumas lições que o Flamengo precisa tirar, e também foi a prova de que Filipe Luís está certo em várias decisões tomadas recentemente, decisões essas que fizeram os torcedores em determinado momento criticar o Filipe Luís, não entender o Filipe Luís. E eu vou trazer aqui para vocês as lições que esse título do Mundial Sub-20, o Bimundial Sub-20, traz para o Flamengo e também para os torcedores rubro-negros. Mas antes, galera, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação, compartilharem também esse vídeo com geral, porque assim todo mundo vai ficar conhecendo o canal Vene Casagrande e, consequentemente, a gente consegue chegar àquela marca de 400 mil inscritos. Antes de mais nada, galera, antes de falar do jogo, eu preciso elogiar a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo conseguiu quebrar o recorde que antes era de Pearol e Benfica. Na ocasião, o Benfica ganhou por 1-0 em 2022, no estádio Centenário, com público de 40.579 pessoas. O Flamengo bateu o recorde. E eu falo Flamengo porque assim, não tinha torcedor do Barcelona, gente. Foi a torcida do Flamengo fazendo uma linda festa. Linda festa. Eu não tô brincando, não é exagero. Não é exagero. Foi uma festa absurda. O torcedor cantando do primeiro segundo ao último segundo. 45.656 pessoas presentes no Maracanã num sábado que fez calor aqui no inverno carioca, fez um calor forte, 4h30 da tarde, um jogo de sub-20. Isso não é para qualquer clube, isso não é para qualquer torcida. Tem torcida aí, torcida grande, que mesmo sendo um jogo importante do time profissional, não consegue colocar 45 mil pessoas no estádio. Então, parabéns aos rubro-negros que foram ao Maracanã nesse sábado e fizeram essa linda festa apoiando os garotos diante de um forte rival. Foi uma emoção muito grande. E a emoção começou com um gol do Lohan aos 10 minutos do primeiro tempo, quando a torcida do Flamengo, que desde que infelizmente aconteceu aquela tragédia no Ninho, todo jogo no Maracanã, aos 10 minutos, a torcida do Flamengo canta a música em homenagem aos garotos do Ninho, que infelizmente se foram naquele trágico dia. Mas aos 10 minutos o Lohan, eu fico até arrepiado, abriu o placar. Isso não foi por acaso, gente, era para ser do Flamengo. E depois do gol, o Flamengo caiu muito de ritmo. O Barcelona jogou melhor que o Flamengo durante, 90% do jogo. O Flamengo foi melhor no começo do jogo, até abrir o placar. Depois, o Barcelona se mostrou um time mais organizado, mais pronto, mais preparado. Compre um robô aspirador Kabum Smart se você quiser limpar seu ambiente de forma automática e eficiente com apenas alguns cliques. Se você quiser mapear a limpeza de diversos ambientes e salvar tudo. Veio o intervalo, estava 1-0 ainda para o Flamengo. No segundo tempo, o Barcelona conseguiu empatar e, jogando melhor, entrou um camisa 7, que fez o gol do Barcelona de empate. Eu esqueci o nome dele aqui. Joga muita bola, muita bola. O Léo Nanete, a gente vai falar das atuações. E aí o Barcelona conseguiu a virada ali no último minuto do jogo, quando vários torcedores já estavam deixando o estádio. Eu não critico, porque foi no último minuto, literalmente. Teve a saída de bola, o Flamengo foi todo ao ataque, Daniel Salles cruzou na cabeça do Iago. Iago subiu muito alto, acho que o zagueiro não levou fé no Iago.
O goleiro do Barcelona também não levou fé. Iago cabeceou forte, conseguiu cobrir o goleiro, empatou 2-2, tirou a camisa, comemorou. Eu fico arrepiado novamente. E aí veio a penalidade máxima, o Flamengo foi melhor e quis o destino que o último pênalti cobrado, o pênalti do título, tenha sido batido por Carbone, e já vocês vão entender o porquê. Vamos para as atuações. Para mim, Léo Nanete, eu não vou dizer que ele foi o melhor em campo do Flamengo, porque teve o Iago. Iago foi um absurdo, gente. Jogou muita bola, fez o gol de empate do 2-2. Na penalidade máxima deu cavadinha, comemorou, zoando, free. Gente, jogou muita bola. Léo Nanete, pra mim, é uma joia, o goleiro de 18 anos. Já falei e vou repetir. O Flamengo tá trabalhando muito bem esse goleiro. Daniel Salles, um baita lateral direito que o Flamengo tem que preparar. Óbvio que ele tem muito a evoluir. Me lembra muito o Wesley, inclusive. Tem que evoluir a parte defensiva. Iago, eu já falei, vou repetir. Joga muita bola. Zagueiraço. Zagueiro na essência da palavra. Zagueiro raiz. Joga muita bola. João Vitor, classe também. Baita zagueiro. O Flamengo tem 2 bons zagueiros para o futuro aí, se souber trabalhar. O Gustavo, mesmo sendo lateral direito, novamente jogando na lateral esquerda, improvisado, foi muito bem. Parabéns a ele. João Alves, bom volante também. Eu agora vou entrar nas lições, nos aprendizados que o Flamengo precisa ter com esse título. E eu estou falando isso com título, eu iria falar, o meu roteiro já estava sendo preparado no celular no Maracanã, eu iria falar mesmo se viesse a derrota. Vamos lá, Lohan, embora tenha feito gol no tempo regulamentar, aos 10 minutos do primeiro tempo, e tenha convertido o pênalti nas penalidades máximas, jogou muito mal, muito mal. Inclusive esse jogo mostra o porquê o Filipe Luís não utiliza esse atleta. Eu vi de perto, mesmo no sub-20, é um jogador que não recompõe defensivamente, é um jogador que não tem intensidade, é um jogador que parece... Ele tem muita qualidade com a bola nos pés, mas é muita qualidade. Mas ele precisa entender que o futebol evoluiu, sobretudo no ponto de vista físico. E se ele não quiser evoluir nesse sentido, ele não vai evoluir, vai ficar sempre preso. E foi um jogo de sub-20 contra adversários que são mais difíceis que ele enfrenta aqui no futebol brasileiro. E ele não fez um bom jogo, muito pelo contrário, foi muito mal em campo. Muito mal, não recompõe defensivamente, não ajuda na marcação, não tem intensidade, precisa evoluir. Tal como o Matheus Gonçalves, precisa evoluir também. Jogou muito mal no tempo regulamentar, não fez gol, segurou muita bola, fominha em determinados momentos. A famosa, digamos, marra de jogador, ele demonstrou em campo, ele não foi nada bem. Veio a penalidade máxima, uma carinha de soberba, digamos assim, bateu, perdeu. Então, para o Matheus Gonçalves, essa final foi terrível, jogou muito mal. E esse jogo dá a seguinte lição e mostra para os torcedores do Flamengo o porquê Lohan e Matheus Gonçalves não têm espaço com o Filipe Luís. Eles não têm e não terão. Não é o estilo de jogo que o Filipe Luís gosta. Não é. Ainda mais com o Flamengo contratando jogadores que contratou. O Saúl chegando, comendo a bola, Carrascal, Samuel Lino. Esquece. Esses 2 jogadores precisam ser negociados o mais rápido possível, porque eles só vão se desvalorizar desse jeito. Esquece. Matheus Gonçalves, eu sei que tem uma proposta CSKA. O Lohan, o Flamengo precisa negociar logo. Esses 2 jogadores mostraram hoje o porquê que o Filipe Luís não dá oportunidade a eles. E eu tenho certeza que 99% que criticava Filipe Luís por conta da falta de oportunidade desses 2 atletas, agora, depois de assistir ao jogo de hoje, vai entender o porquê isso acontece. Por exemplo, Pedro Leão, com todo respeito a ele, bom jogador, mas não tem condições de um dia chegar no profissional e ser o 9 do Flamengo. Não tem, não dá. E essas são as lições que precisam ser tiradas. Para finalizar, quis o destino que o Carbone batesse o pênalti do título, porque ele entrou numa furada, ele é zagueiro, entrou na lateral esquerda para quebrar o galho. O Barcelona deitou nele ali. E a culpa não é dele, ele estava quebrando um galho. Mas jogador precisa ser versátil, polivalente. Nem todos serão. Ele é zagueiro, ele entrou para quebrar o galho. O Flamengo não tinha lateral esquerdo. Tanto é que o Gustavo jogou improvisado, lateral direito, mas precisou sair, cansado. Entrou o Carbone ali, coitado, eu vi muita gente criticando, mas o cara tava quebrando o galho. Dito isso, galera, é momento para comemorar também um título, repito, extremamente importante. Flamengo, só para vocês entenderem, o Flamengo agora é o clube que mais ganhou o Mundial Sub-20. Tudo bem, começou em 2022, mas o Flamengo já é bi. O Flamengo já é bi. Em 2022 o Benfica ganhou, 2023 o Boca ganhou, 2024 Flamengo e agora 2025 Flamengo também. E é isso.
Parabéns aos garotos do Ninho, parabéns ao Flamengo pelo título, e essas são as lições tiradas, na minha concepção, pelo que eu vi no Maracanã. Vocês concordam, não concordam? Quero a opinião de vocês. Esse canal aqui é extremamente democrático, é sempre bom ouvir vocês. Valeu, galera. Tamo junto, forte abraço. Fui!